Eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito presente nos nossos dias. Vamos falar sobre depressão, o mal do século. Logo depois da vinheta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 10 pessoas no mundo sofrem com esse mal. 1 em cada 10 é muita gente. 10% da população mundial sofre de depressão. Mas por que tanta gente sofre com depressão? Veja, nós vivemos numa sociedade cada vez mais acelerada, exigente, consumista e estressada. E alguns, pela impossibilidade de acompanhar esse ritmo tão frenético, tão alucinado, têm se tornado pessoas ansiosas, depressivas. E isso tem sido motivo de pesquisas por estudiosos do assunto. A depressão é uma das mais temidas doenças de todos os tempos. Foi chamado por muitos de o mal do século, por abarcar um número cada vez maior de pessoas e algemar a psique de muitos. O mundo está cada vez mais instantâneo. As coisas estão cada vez mais na palma das mãos da pessoa através dos celulares, dos tablets, dos computadores. E o fato de não conseguir conquistar algo que a pessoa deseja com tanta velocidade, ela acaba se tornando depressiva, acaba entrando num quadro de depressão. Isso não é regra, mas muitos jovens de hoje em dia não conhecem a palavra não. Os pais os criam com carinho, com conforto, e lhe dão tudo o que eles precisam. Quando eles precisam correr atrás do seu sustento, das suas necessidades e não conseguem, acabam se frustrando e entram num quadro de depressão. Você, com certeza, conhece alguém, um vizinho, um amigo, colega de trabalho, um parente seu que sofre de depressão. É a maior causa de suicídio do mundo. É uma doença tratada por muitos como frescura e só reconhecem que a pessoa estava doente quando essa pessoa vem a cometer suicídio. Eu, por exemplo, eu já sofri com depressão. Há 2 anos atrás, passei por uma situação na minha vida inusitada e precisei de tratamento psiquiátrico, precisei entrar num quadro de tratamento com remédios, espiritualmente também. Então é uma coisa que está presente na vida de todo mundo. Todos nós conhecemos alguém que já passou por esse momento tão difícil. É uma doença aparentemente invisível e tratada de maneira preconceituosa por muitos, principalmente quando o paciente precisa se afastar do serviço por motivo da depressão. Muitos acabam achando que é frescura, que a pessoa é vagabunda, não quer trabalhar, ou então quando está isolada dentro do seu quarto, a pessoa não consegue entender que ele está depressivo, que aquilo é uma doença. É uma doença ainda muito mal vista, principalmente no meio religioso. Muitos dizem que tal pessoa está sob ataque de demônios. Em alguns casos é verdade. Em alguns casos é ataque de demônio. Por exemplo, Saul, ele sofreu muito. Lá em 1 Samuel 16, versículo 14, diz que ele foi perseguido por um espírito maligno da parte de Deus. Então, quando ele entrava num quadro de depressão, ele então mandava chamar o jovem Davi
e esse vinha com a sua harpa, tocava a sua harpa, dedilhava a harpa, e então o mau espírito se afugentava e ele se sentia melhor. Nesse caso foi uma perseguição demoníaca. Alguns dizem que essa pessoa está sob a influência do pecado. Em alguns casos é verdade também. Davi e Batseba, eles cometeram um pecado gravíssimo. Davi cometeu um adultério com Batseba e desse adultério ela engravidou. E Deus disse para Davi que o filho dele não viveria. E ele ficou doente e Davi entrou num quadro de depressão profundo e orava a Deus para que Deus se arrependesse daquele mal que ele eventualmente faria, mas não teve jeito, o seu filho veio a falecer. Nesse caso, ele realmente sofreu a depressão por conta do pecado. Mas aí eu pergunto, um crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo, um crente que está constantemente orando, vigiando, um crente que está constantemente na igreja, ele está sujeito à depressão? Será que a depressão atinge ele também? Sim, sim. Jonas é um caso típico. Jonas foi mandado para Nínive para pregar para os ninivitas que Deus os destruiria, Deus iria destruir, e os ninivitas eram inimigos declarados dos israelitas. E aí ele pregou para os ninivitas se arrependeram, e Deus então se arrependeu do mal que faria com eles, e não fez, não matou, não exterminou aquela nação. E com isso, Jonas ficou muito entristecido, muito chateado com Deus, porque Deus não matou os inimigos deles. E aí o que aconteceu? Jonas ficou entristecido a ponto de pedir a morte a Deus. Era melhor morrer do que viver. Nesse caso, perceba que ele não foi perseguido por um espírito maligno e ele não estava sobre a ação do pecado, sobre a influência do pecado. Então ele sofreu uma depressão por conta de uma insatisfação dele. A depressão, ela é uma doença da alma e ela deve ser tratada como uma doença. Tem um pesquisador chamado Andrew Solomon, disse que o tratamento se deve em 3 esferas. Ele estudou a depressão e chegou à conclusão que o tratamento da depressão se dá em 3 esferas. Primeira delas, com remédio, com um psiquiatra. A pessoa que está com depressão deve procurar um profissional da área que é o psiquiatra. E aí ele vai encaminhar medicamentos. No meu caso, eu tomei citalopram, 10 mg, depois aumentou para 20 mg, e graças a Deus eu estou recuperado. Mas em alguns casos é necessário um tratamento maior, medicamentos mais pesados. Segunda esfera, terapia, conversa, diálogo, carinho. A pessoa que está em depressão nunca pode ser deixada sozinha para que não cometa um suicídio, para que não cometa uma grande besteira na sua vida. Então é necessário que ele seja acolhido afetuosamente pela sua família. Ele seja acolhido pela sua família, com conversas, com carinho. E a terceira esfera, que é a principal, não menos importante, ou talvez a mais importante, que é a esfera da fé. Ele disse que oração, jejuns, votos, muito joelho cravado no chão, muito calo no joelho, muita oração, muitas vezes resolve o problema da depressão. Então, a depressão deve ser tratada nas 3 esferas, não ser ignorado que é uma doença e que precisa de tratamento. Todos estamos sujeitos a essa doença do século, a esse mal do século, desde o mais rico ao mais pobre, da criança ao idoso, do mais culto ao analfabeto,
do crente mais praticante ao ateu mais incrédulo. Ninguém escapa. A depressão atinge a todos. Nós temos na Bíblia alguns personagens bíblicos que sofreram de depressão, como esses que nós já falamos, Jonas, né, como já foi dito aqui, pediu a morte a Deus. O profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 19, do 4 ao 6, ele diz assim: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu. Então Elias ficou muito entristecido a ponto de desejar a morte. O que é isso? Depressão. Moisés, também entristecido com o pecado do povo, pediu que Deus riscasse o seu nome do livro da vida. O grande Moisés sofreu de depressão. Saul, né, foi citado aqui também, sofreu de depressão, o grande rei Saul. Davi, irmãos, Davi passou por sérias crises de depressão, o homem segundo o coração de Deus. Esse episódio do seu filho, que Deus lhe tirou a vida, depois o outro filho dele que lhe perseguiu muito, querendo o seu trono, ele entrou em depressão. Muitos salmos, vários salmos de Davi, nós vemos que ele se enquadra num quadro de depressão profunda. Jó, quando perdeu tudo que possuía, entrou numa crise de depressão. Jeremias sofria com a solidão e a descrença do povo. Chegou a pedir a maldição do dia do seu nascimento. Que seja maldito o dia do meu nascimento, ele disse. O próprio Senhor Jesus, né, chegou a pedir para Deus que o livrasse daquele momento que se aproximava, quando ele disse a fatídica frase: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Então, muitos personagens da Bíblia sofreram com depressão, mas venceram porque Deus estava do seu lado. Hoje nós temos muitos irmãos, muitos conhecidos, muitos parentes, muitos amigos nossos que sofrem com esse terrível quadro de depressão, esse mal que assola o mundo. E nós precisamos ajudá-los espiritualmente naquilo que for necessário. A paz do Senhor Jesus seja com todos.